Olá, tudo bom? A gente vai começar a segunda parte da nossa revisão e o tópico da aula de hoje é sobre trigonometria. Eu quero que você tenha a seguinte consciência em relação a essa aula. Eu não vou te ensinar tudo sobre trigonometria. Na realidade, o que eu vou fazer aqui é a tentativa de construir um manual de sobrevivência. É lógico que durante o curso, alguns conceitos eu vou acabar revisando eles com vocês, mas vai ter alguns momentos que vocês vão ter que precisar recorrer a si mesmo para conseguir sobreviver. Então, o que eu proponho fazer aqui é inserir algumas informações que eu acho que são importantes. Tem material adicional no grupo do Facebook e também você pode, ao longo do curso, eu vou pegar aí e colocar mais informações para vocês. Por enquanto, o que a gente tem para hoje é um manual de sobrevivência. E sobre essa aula, eu gostaria de falar o seguinte: como que eu vou construir essa aula com vocês? Quando eu falar sobre trigonometria, eu não vou poder aprofundar muito nesse assunto. Então, qual é a minha proposta? É apresentar definições para vocês. O que significam definições? Do ponto de vista matemático, quando a gente vai construir uma teoria, a primeira coisa que a gente faz é definir essa coisa, para ter certeza que todos nós estamos falando a mesma coisa. E uma vez que eu defino essa coisa, a gente consegue pegar e começar a trabalhar, ou seja, começa a conseguir fazer conta em cima dessa definição. Então, o que eu vou fazer aqui é apresentar algumas definições que vocês vão ter que assimilar elas e o que a gente vai fazer a partir daí é, com essas definições, fazer contas que vão ser mais úteis para o nosso dia a dia. Então, vamos começar? A aula já está aqui, ela é referente ao dia 4 de setembro. Ops, esqueci. Vamos fazer essa correção no futuro próximo aqui, que a aula é setembro, já perdemos noção do dia. Então, vamos escrever aqui a primeira coisa, corrigir a data, setembro. 4 de setembro, é o dia do aniversário de Ceres. Eu sou de Ceres. Próximo, eu vou falar sobre funções trigonométricas no triângulo retângulo. Depois eu vou falar sobre funções trigonométricas, estender esse conceito do triângulo retângulo para qualquer ângulo. E depois a gente vai falar especificamente das funções seno e cosseno, que são as que a gente trabalha com mais regularidade, mas como todas as outras a gente consegue obter por meio de uma variação das funções seno e cosseno, então a gente vai começar a estudar por essas funções seno e cosseno, porque elas são mais fáceis e o resto a gente, quando chegar o momento, a gente vê o que faz. E vou falar, lógico, sobre as funções trigonométricas inversas, que elas são lindíssimas e elas respondem ao contrário do que a gente queria saber. Então, começando aqui primeiro sobre a função trigonométrica no triângulo retângulo. Nota que eu já estou apresentando para você uma definição. Então, o que isso significa? Eu vou apresentar para vocês o que significa quando eu falo em função seno, o que você tem que pensar, quando eu falar em função cosseno, o que você tem que pensar, função cossecante, função tangente, secante. Eu vou te ensinar aqui o que você deve pensar quando eu falar nessas funções. Então, é dado um triângulo retângulo aqui, e nesse triângulo retângulo, então, vou colocar aqui um símbolozinho para deixar bem claro que ele é um triângulo retângulo. Θ é um ângulo agudo. O que significa agudo? Que ele mede menos de 90 graus. E essas são as medidas do nosso triângulo. Ele é um triângulo que tem hipotenusa A e catetos B e C. Bom, quando eu falo em seno, e aqui eu apresento para vocês o que significa, né, a definição de cada uma das funções trigonométricas. Então, o que é o seno? Ele é a medida de B dividido por A. Quem que é o B? B é o que a gente chama de cateto oposto. E o que é o C? O cateto adjacente. E A é o que nós chamamos de hipotenusa. Então, nota que quando eu faço essa relação B dividido por A, eu estou falando para você que o seno de um ângulo é nada mais do que o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa desse ângulo. O que é o cosseno de θ?
É C dividido por A. Então, é nada mais do que o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está mais próximo ao ângulo, e divido ele pela hipotenusa. O que é a cossecante? É A dividido por B. Nota que esse A dividido por B é nada mais do que o inverso do seno. E a secante é o A dividido por C, que é nada mais do que o inverso do cosseno. Então, eu já consegui construir novas funções trigonométricas a partir das funções seno e cosseno. Então, a cossecante ela é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno. Quando eu falo inverso, eu estou falando que ele é 1 dividido por cosseno e a cossecante é 1 dividido por seno. O que é a tangente? É B dividido por C. Se você notar aqui, então o B é o cateto oposto e o C é o cateto adjacente. E eu vou além disso. Se você pega esse tangente de θ aqui, B dividido por C, você pode escrever isso daqui ainda como B dividido por A dividido por C dividido por A. Então, essa divisão B sobre C pode ser escrita dessa forma, B dividido por A dividido por C dividido por A. Mas quem que é o B dividido por A? É o seno de θ. Olha aqui em cima. E o que é o C dividido por A? É o cosseno de θ. Então, eu consigo estabelecer uma nova relação, uma nova função trigonométrica, novamente baseada só na função seno e cosseno. E a função cotangente, ele é C dividido por B, ou seja, é 1 dividido pela tangente de θ, porque é o inverso. O que é o inverso? Eu troquei numerador com denominador, tá? Troquei de posição. Então, você nota que tudo isso eu consigo fazer só com seno e cosseno. Todas as outras funções trigonométricas, eu consigo obter elas através do seno e cosseno. Então, introduzimos as nossas funções trigonométricas aqui. E, introduzindo essas funções trigonométricas, eu vou falar aqui de alguns ângulos especiais. E, a partir desses ângulos especiais, a gente vai conseguir obter as medidas de outros ângulos. Eu digo que o seno de 30 graus, ele vale 1 sobre 2. Você consegue obter esse valor 1 sobre 2 desenhando um triângulo retângulo mesmo. Você consegue desenhar um triângulo retângulo que o ângulo seja 30 graus e tenha essas medidas 1 e 2. Então, isso daqui também é uma outra definição que eu estou te dando, que seno de 30 graus é 1 sobre 2. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Só para lembrar, quando eu falo em definição, significa o seguinte, que eu estou te apresentando uma coisa e, às vezes, eu não vou justificar como que essa coisa foi obtida, mas eu só estou falando, olha, é assim. Aí eu preciso fazer isso para que a gente consiga desenvolver um pouco os nossos estudos. Então, o que eu estou fazendo agora é já dar quais são os valores dos senos de 30, 45 e 60. Então, eu já estou dando as medidas do seno, cosseno e tangente dos 3 principais ângulos, 30, 45 e 60, para a partir deles a gente obter a medida dos outros ângulos, tá? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, e o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Você consegue notar aqui que o valor do seno de 30 graus é igual ao valor do cosseno de 60 graus. E o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30 graus. Em relação à medida da tangente, lembra que a tangente é nada mais do que seno dividido por cosseno. Então, a tangente de 30 graus, aqui já faz sentido ter esse valor, porque já que o seno é 1 sobre 2, deixa eu apagar aqui. Então, só para lembrar a definição da tangente. A tangente é seno dividido por cosseno. Na primeira coluna eu obtenho o valor do seno, que é 1 sobre 2, e na segunda coluna eu obtenho o valor do cosseno, que é raiz de 3 sobre 2. Uso divisão de fração, primeira vezes a inversa da segunda, e obtenho 1 sobre raiz de 3, que eu posso racionalizar, ou seja, com o objetivo de tirar a raiz quadrada do denominador, eu vou multiplicar o numerador por raiz de 3 e o denominador também por raiz de 3. Quando eu faço isso, o que eu obtenho é raiz de 3 dividido por raiz de 9.
Raiz de 9 é 3, então fica raiz de 3 sobre 3, que é esse valor aqui. A mesma coisa acontece com a tangente, porque a tangente vai ser seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Nesse caso, como seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, quando você divide dois valores iguais, o resultado é 1. E a tangente de 60 graus é obtida do mesmo jeito. Eu divido esse valor por esse valor aqui, que é o do cosseno de 60 graus. Então, a gente já consegue fazer, a gente já sabe as medidas do seno, cosseno e tangente de três ângulos, dos três principais ângulos, que são chamados de ângulos especiais, 30, 45 e 60. Aqui nesse slide fala uma coisa que eu já tinha falado aqui para vocês anteriormente, que se você observar, o seno de 30 graus é igual ao cosseno de 60 e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 graus. O que é isso? Você chama esses dois ângulos, 30 e 60, de ângulos complementares. Então, o que significa falar que eles são complementares? Significa que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele. Então, é aqui que a gente tem essas igualdades aqui. Seno de 90 menos θ é igual ao cosseno de θ, ou seja, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do complementar dele. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele. Então, por exemplo, eu quero saber, por exemplo, quanto que é cosseno de 75 graus. Como eu faço para calcular o cosseno de 75 graus? Eu sei que o cosseno de 75 graus, qual é o ângulo complementar aos 75 graus? O ângulo complementar a 75 graus é 15 graus. Então, eu sei que o cosseno de 75 graus é igual ao seno do complementar dele, que é 15 graus. Ou seja, seno de cosseno de 90 menos 15 é igual a seno. Ou seja, deixa eu apagar aqui. A igualdade deveria vir desse lado. Então, o que eu estou falando aqui é que cosseno de 90 menos 15, que é 75, é igual a seno de 15 graus. Então, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do complementar. E o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que é o seno de 60 graus. Bom, qual é o complementar de 60 graus? 30 graus. Então, seno de 60 graus é igual ao cosseno do complementar dele, que é 30 graus. Então, o que eu estou falando é que seno de 90 menos 30, que é 60, é igual ao cosseno de 30 graus. Então, a gente consegue estabelecer essa relação entre funções trigonométricas e o ângulo e o complementar dele, tá? Próximo, identidades pitagóricas. Bom, vamos lembrar aqui, eu tenho novamente esse triângulo aqui, que tem essas medidas. O ângulo θ aqui, que é um ângulo agudo, eu tenho B, ele é o cateto oposto ao ângulo θ, C é o cateto adjacente ao ângulo θ e A é a hipotenusa. Bom, o que eu sei do triângulo, o que eu sei do teorema de Pitágoras? Bom, de acordo com Pitágoras, de acordo com o teorema de Pitágoras, que não foi ele realmente que fez, existem suspeitas que tenha sido a filha ou a esposa, a gente tem a seguinte igualdade, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou dividir os dois lados dessa igualdade pelo termo A ao quadrado. Então, o próximo passo aqui é dividir por A ao quadrado. Quando eu divido por A ao quadrado, eu tenho A ao quadrado dividido por A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado dividido por A ao quadrado, eu posso escrever como B ao quadrado dividido por A ao quadrado mais C ao quadrado dividido por A ao quadrado.
Para melhorar isso um pouco mais, eu posso escrever assim, colocar a divisão e todo mundo elevado ao quadrado. Então, a ao quadrado dividido por a ao quadrado é a sobre a ao quadrado. B ao quadrado dividido por a ao quadrado é b sobre a. Tudo isso ao quadrado. E c ao quadrado dividido por a ao quadrado, eu posso escrever como c sobre a ao quadrado. Agora, vamos olhar cada um desses elementos aqui. A dividido por a é 1, então eu tenho 1 ao quadrado. Mas quem que é esse b sobre a? Esse b sobre a é justamente o que eu defini anteriormente como sendo seno, porque o seno é o cateto oposto, que é b, dividido pela hipotenusa, que é a. Aproveitando, vamos olhar quanto que é o cosseno desse ângulo θ. É o cateto adjacente, que é c, dividido pela hipotenusa, que é a. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o b sobre a por seno. Então, eu tenho que isso daqui é seno de θ ao quadrado. E o c sobre a é o cosseno de θ. E eu posso escrever 1 ao quadrado é 1. Esse seno de θ elevado ao quadrado eu posso escrever assim, seno ao quadrado de θ. E esse cosseno de θ elevado ao quadrado eu posso escrever como cosseno ao quadrado de θ. E aqui a gente tem, através do triângulo do triângulo retângulo, através do teorema de Pitágoras, a gente tem uma relação que a gente chama de identidade pitagórica, envolvendo funções trigonométricas. Então, a primeira relação que a gente tem é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, tendo essa relação que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, eu vou obter outras relações. Deixa eu apagar aqui, por causa que eu quero fazer aqui embaixo. Então, eu obtive que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. É a primeira relação que eu tenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou brincar um pouco com isso. Então, do mesmo jeito que eu tinha dividido dos dois lados por um termo, antes aqui, eu dividi dos dois lados essa igualdade pelo mesmo termo ao quadrado, agora eu vou dividir também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso daqui pela função cosseno ao quadrado de θ. Quando eu divido pela função cosseno ao quadrado de θ, eu obtenho o seguinte, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Isso daqui eu posso escrever como seno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dividido por cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Lembro a vocês que seno ao quadrado de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ é seno de θ dividido por cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado eu posso escrever como cosseno de θ dividido por cosseno de θ, tudo isso ao quadrado. E essa expressão aqui eu posso escrever como 1 sobre cosseno de θ ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Seno dividido por cosseno é a minha função tangente, então eu tenho aqui tangente de θ, tudo isso ao quadrado. Cosseno dividido por cosseno é 1, porque quando eu divido dois números iguais o resultado é 1. E 1 sobre cosseno é a minha função que eu chamei de secante de θ, que eu defini nos slides anteriores. Esse tangente de θ ao quadrado eu posso escrever como tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. E aqui eu tenho, no fim das contas, uma nova relação aqui, através também do teorema de Pitágoras. Agora pensa comigo, eu dividi por, nesse lado aqui, eu fiz a opção de dividir, então tudo começou com essa identidade aqui. Ai, desculpa. Vamos melhorar aqui. Então, eu comecei com essa identidade.
seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Nesse lado esquerdo, eu fiz a opção por dividir por cosseno ao quadrado de θ. Mas e se eu tivesse feito outra opção? Em vez de dividir por cosseno ao quadrado de θ, eu tivesse escolhido dividir por seno ao quadrado de θ. O que a gente obteria? Quando eu faço isso, fica assim, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ igual a 1 dividido por seno ao quadrado de θ. Isso daqui eu posso separar como seno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dividido por seno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre seno ao quadrado de θ. Vou colocar todo mundo no mesmo, colocar naquele esqueminha de divisão e elevado ao quadrado. Então, isso daqui eu posso escrever como seno de θ dividido por seno de θ. Tudo isso elevado ao quadrado. Essa segunda parte eu posso escrever como cosseno de θ dividido por seno de θ. Tudo isso ao quadrado. Isso daqui eu posso escrever como 1 sobre seno ao quadrado. Seno dividido por seno é 1, 1 ao quadrado é 1. Cosseno dividido por seno é o inverso do que propõe a tangente. E a inversa da tangente é o que a gente chama de cotangente. Então, aqui fica cotangente de θ ao quadrado. 1 sobre seno é cossecante, então cossecante de θ ao quadrado. Então, fica 1 mais cotangente ao quadrado de θ é igual a cossecante ao quadrado de θ. Falar um pouquinho sobre isso daqui. Só para lembrar, a tangente é seno dividido por cosseno. A função cotangente, ela é o inverso da função tangente. Ou seja, é 1 dividido por seno sobre cosseno. Que quando você faz divisão de fração, o primeiro vezes o inverso do segundo, você obtém cosseno sobre seno. Certo? Devia ter colocado outra cor aqui, mas já foi. Então, a gente tem, resumindo, essas 3 relações trigonométricas que vão ser extremamente úteis e podem salvar vidas ao longo deste curso de cálculo. Então, olhe para elas como se fossem suas amigas, cole elas como tela de fundo no seu celular, no seu computador, pregue o cartaz no teto e fique olhando para elas a noite inteira. Então, vocês têm que amar esse tipo de função, porque ela vai salvar a sua vida em algum momento desse curso. Dito isso, a gente vai fazer umas contas aqui. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, bem divertido, parecido com o que eu já coloquei na lista de exercício. Eu te dou só um valor aqui. Eu te dou o valor do cosseno de θ. E peço para você encontrar todas as outras funções trigonométricas. Então, eu peço para você, se eu te dou o cosseno, é para você encontrar quanto que é o seno desse ângulo, tangente, cossecante, secante, cotangente, então todas as outras funções. Tá, eu tenho só o cosseno e vou começar tentando achar o seno. Aí eu penso de tudo que eu aprendi aqui, existe alguma coisa, alguma forma de relacionar seno com cosseno? Bom, eu acabei de ver aqui uma relação fundamental que relaciona seno com cosseno através do Teorema de Pitágoras. Então, eu vou usar ela. Eu sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso tudo graças ao Teorema de Pitágoras. Eu sei quanto vale o cosseno de θ. Então, aqui é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é o valor do cosseno de θ elevado ao quadrado. Então, 0,8 elevado ao quadrado. Então, eu tenho seno ao quadrado de θ mais 0,8 ao quadrado é 0,64.
Esse 0,64, quando eu coloco ele do outro lado, a gente obtém seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 0,64. 1 menos 0,64 é 0,36. Como isso daqui é um ângulo agudo, então eu sei que esse valor é positivo do seno. E a raiz, se o seno ao quadrado é 0,36, para saber quanto que é o valor do seno de θ, é só calcular a raiz quadrada dos dois lados. Então, o seno de θ é raiz quadrada de 0,36. E a raiz de 0,36 é 0,6. Então, graças ao Teorema de Pitágoras, eu obtive aqui o valor do seno de θ. Opa! Vamos fazer uma divisão mais decente aqui, né? Próximo, vamos calcular, eu já tenho, então, o seno, já tenho o cosseno. Agora, a próxima função que, com certeza, eu tenho... Agora fica mais fácil de calcular tudo. Porque quanto que é a tangente? Quanto que é a tangente? A tangente de θ é a razão do seno pelo cosseno. Tenho essas duas medidas, então 0,6 dividido por 0,8, vou simplificar isso daqui, e quando eu simplifico, vamos fazer, isso daqui é aritmética básica, né? 0,6 é 6 sobre 10, 0,8 é 8 sobre 10, faz divisão de fração, né? O primeiro vezes o inverso do segundo. Cancela o 10, vou simplificar, dividir o 6 por 2 e vou dividir o 8 também por 2. Quando eu divido o 6 por 2 e o 8 por 2, sobra o quê? Sobra 6 dividido por 2, 3, e 8 dividido por 2, 4. Então, a tangente de θ é 3/4. O que é a secante de θ? A secante de θ é 1 sobre o cosseno de θ. O cosseno de θ é 0,8. Então, é 1 dividido por 8 sobre 10. Uso divisão de frações, o primeiro vezes o inverso do segundo. Ou você pode olhar da seguinte forma. O que é 1 dividido por esse número? Significa que eu estou calculando o inverso desse número. Ou seja, eu vou trocar numerador e denominador de posição. Então, fica 10 sobre 8. Divido tanto numerador quanto denominador por 2. Então, 10 dividido por 2, 8 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5, 8 dividido por 2 é 4. A cossecante de θ, pela definição, é 1 sobre seno de θ, e uso a mesma estratégia. 1 dividido por 0,6, quando eu divido dá 10 sobre 6, simplifico dividindo tanto numerador quanto denominador por 2, então eu obtenho 5/3. Obtive seno, cosseno, quer dizer, eu tenho seno, tangente, secante, cossecante, falta só a cotangente. O que é a cotangente? O inverso da tangente de θ, ou cosseno dividido por seno. Então, é 1 dividido por 3/4. Como eu disse, 1 dividido por um número é o inverso dele. Então, eu vou trocar numerador e denominador de posição. Então, fica 4/3. Achamos todas as funções trigonométricas. Agora, estamos felizes. Bom, eu fiz tudo isso, todas essas contas, eu fiz elas com a medida em graus, com o ângulo sendo medido em grau. Mas o que a gente mais usa, uma outra forma de medir ângulos que aparece com frequência, é em radianos. Então, eu gostaria de gastar um tempinho aqui falando sobre medida em radiano e o cuidado que a gente precisa ter quando vai fazer essas contas na calculadora, tá? Então, a primeira relação que a gente tem entre a forma de relacionar graus e radianos é essa daqui, que 180 graus equivale a π radianos. Então, sabendo dessa relação, eu consigo obter todos os ângulos em radianos. Então, se 180 graus
corresponde a π radianos. Então, vamos ver o seguinte. Se eu dividir os dois lados por 2, então eu tenho π sobre 2 é igual a 180 dividido por 2, 90 graus. Então, 90 graus é π sobre 2 radianos. Agora, se em vez de dividir por 2, eu resolvesse dividir por 3. Então, eu teria π sobre 3 é igual a 180 dividido por 3, 60 graus. Então, eu já tenho aqui que 60 graus é π sobre 3. E assim eu consigo obter todos esses ângulos. E uma outra forma interessante também é a seguinte, por exemplo, como que eu obteria o 240 graus? Bom, 240 graus, ele é nada mais do que 180 mais 60 graus. 180 graus é π radianos. 60 graus é π sobre 3. π sobre 3. Isso daqui é uma divisão de fração, então o denominador é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes π, 3π, mais 3 dividido por 3, 1, 1 vezes π, π. 3π mais π é 4π. 4π sobre 3. Então, 240 graus é nada mais do que o 4π sobre 3. E você consegue fazer nessa brincadeira, fazendo essa relação, também você pode usar regra de 3, para você achar essa relação entre graus e radianos. O cuidado que eu chamo aqui, que você precisa ter atenção, é na hora de olhar na sua calculadora. Então, vamos pegar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma calculadora científica, geralmente, e você pega, quando a gente, assim, chega, assim, na nossa graduação, a gente pega a calculadora científica, ignora todas essas setas, essas teclas que estão aqui em cima e olha só para as teclas que estão aqui embaixo. Mas você tem que considerar tudo, prestar bastante atenção aqui em algumas coisas. Eu vou pegar e falar um pouquinho sobre essa questão do radiano. Aqui em cima na sua calculadora tem alguns dizeres. Nessa parte superior aqui da calculadora, da sua tela da calculadora, tem alguns dizeres. Tem um D, tem um REG, tem um M, mas eu presto atenção quando aparece um D. Esse D vem de degree e ele significa graus. Então, o que significa isso? Que quando você se você digitar 60, então, por exemplo, você quer calcular o seno de 60, ele está entendendo que é o seno de 60 graus. E ele vai te retornar seno de 60 e ele vai ler seno de 60 graus, tá? Seno de 60 graus, ele te dá o valor, né, que é a raiz de 3 sobre 2, mas você, por exemplo, pode aparecer lá, pede para calcular quanto que é o seno de π. Como que você vai calcular o seno de π? Bom, você tem que lembrar que esse π, ele é dado em radianos. Então, você tem que tomar o cuidado para que essa sua função da calculadora não esteja com esse Dzinho ativado, mas esteja com o R ativado. Como que você vai alterar isso? Você vai pegar, vir em Mode aqui, e quando você for em Mode, na segunda tela aparece Degree, Grade e Degree, Deg, Rad e Gra. O Deg tem o número 1 embaixo, o Rad tem o número 2 embaixo e o Gra tem o número 3 embaixo. Isso significa que se você digitar 2, ele vai mudar o modo da sua calculadora de D para um R. Então agora, se você digitar seno de 60, ele não vai entender como seno de 60 graus, e sim como seno de 60 radianos. Então eu vou digitar aqui seno de π, por exemplo. Tenta na sua calculadora. Lógico que aqui você não vai conseguir visualizar isso. Mas depois digita seno e esse númerozinho π aqui embaixo. Então, seno. Para digitar o π, você vai notar o seguinte, que o π, ele não aparece na sua tecla superior. Onde que aparece o π? Ele aparece em cima, geralmente, na minha, por exemplo, está aparecendo com uma escrita amarela e na parte perto de um botão, mas
não em cima do botão, mas não no botão, mas em cima do botão. Para você ativar essas funções superiores aqui, você tem que apertar o Shift aqui, que também está da mesma cor. Então, eu quero que apareça o Pi aqui. Para aparecer o Pi, eu vou apertar Shift e esse Pi aqui embaixo, tá? Então, apareceu no visor da minha calculadora seno de Pi, e seno de Pi é 0 graus, tá? Olha que besteira da minha parte, para que eu peguei uma calculadora científica, sendo que eu podia ter usado a calculadora do computador? Mas a vida, a gente não vai editar essa parte. Então, vamos para o próximo, que é funções trigonométricas para qualquer ângulo. Então, eu estudei até o momento sobre o triângulo retângulo, e agora eu quero estender esse conceito não só para um triângulo retângulo, mas eu quero desvincular, por mais que a gente tenha estudado até o momento trigonometria relacionada ao triângulo retângulo, eu quero estender essa ideia para fora do triângulo retângulo, mas eu quero ainda assim ser fiel ao triângulo retângulo. Então, como eu faço para conseguir manter isso? Eu vou pegar e utilizar as ideias parecidas aqui do triângulo retângulo e vou colocar elas para esse caso de qualquer ângulo. Então, aqui, esse θ aqui, então eu tenho o plano cartesiano. Nota que esse θ não é mais um ângulo agudo, que eu não estou fazendo mais o desenho de um triângulo retângulo. Então, esse θ, ele é a medida de qualquer ângulo aqui, tá? Como que é construído esse θ? Esse θ, ele é nada mais do que a medida entre o eixo x, que é um eixo que está fixo, e um segmento aqui. Como que eu faço para obter esse segmento? Bom, esse segmento ele é nada mais do que eu pegar um ponto qualquer no plano cartesiano e pegar esse ponto XY e ligar ele à minha origem. Quando eu faço isso, eu obtenho esse segmento aqui, e o ângulo formado entre esse eixo fixo x e esse segmento é o que eu estou dando o nome de θ. A medida desse segmento, que é nada mais do que a distância entre a origem e esse ponto xy, essa medida vale r. Nota que esse ponto xy, ele é um ponto qualquer. Ele pode estar em qualquer posição do meu plano cartesiano. Então, a minha ideia é que essa definição que eu esteja apresentando aqui, ela não tenha restrições, ela vale para qualquer ponto do meu plano cartesiano. Como que eu faço para calcular? Então, agora eu não estou falando mais seno de um ângulo agudo no triângulo retângulo. Eu estou falando seno de um ângulo que está no plano cartesiano. Como que eu faço para calcular o seno dele? Eu vou calcular, vai ser essa relação aqui, a coordenada y dividido por r. Lembrando que o θ, ele é obtido da seguinte forma. O θ, ele é a abertura entre o eixo fixo x e um segmento, onde esse segmento é obtido graças ao ponto xy, tá? Então, o que vai ser o seno do ângulo? Ele vai ser a ordenada y dividido por r, que é a medida do meu segmento. Quem que vai ser o cosseno de θ? Vai ser a coordenada x dividido pelo r, que é justamente o tamanho do meu segmento. E do mesmo jeito que eu fiz para o triângulo retângulo, eu vou relacionar todas as outras funções trigonométricas dependendo do seno e do cosseno, tá? Então, o que é a cossecante? É o inverso do seno. Então, por isso que fica r sobre y. O que é a secante? É a inversa do cosseno. Então, r sobre x. O que é a tangente? É seno dividido por cosseno. Então, por isso que eu obtenho essas medidas aqui, y dividido por x. E a cotangente é o inverso da tangente. Então, eu troco x e y de posição. Nota que esse r, eu te dou a medida aqui, eu te dou a fórmula de como calcular esse valor de r. O valor de r, ele é nada mais do que você calcular essa fórmula aqui. Você vai pegar e calcular. É como se você tivesse a seguinte situação. Eu disse que a gente ia deixar o triângulo retângulo de lado, mas se você notar, a medida do r, ele é nada mais do que a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se você desenhar aqui o triângulo, então se eu desenhar um triângulo aqui, então, desenhando o triângulo aqui, olha, fechando aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Ai. Deixa eu apagar aqui que o negócio saiu errado. Então, esse daqui é um triângulo retângulo.
Lembrando que esse ponto XY significa que a coordenada aqui talvez não tenha sido uma boa ideia. Vamos apagar aqui tudo, porque eu carreguei o desenho demais. Então, deixa eu explicar por que esse R ele é dado dessa forma. Primeiro, deixa eu prolongar aqui. Deixa eu prolongar. Quer saber? Não vou prolongar, não. Está ótimo. Então, o que é esse ponto R e esse ponto XY? Eu tenho uma representante aqui embaixo, uma componente X e uma componente aqui Y. Deixa eu pontilhar isso daqui para ficar um pouco mais apresentável. Então, eu tenho uma correspondente. Esse ponto XY escrito desse jeito significa o seguinte, que eu tenho uma correspondente X aqui e tenho uma correspondente Y aqui, tá? X é essa medida aqui, X, escolhi uma coisa mais fina, não vai dar para enxergar. Então, eu tenho a seguinte situação. Esse ponto X aqui embaixo, a distância dele aqui, então eu estou falando, nota que eu acabo tendo um triângulo retângulo aqui, onde esse cateto aqui, ele vale X, e esse cateto aqui vale Y. O que é o R? O R é nada mais do que a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, por isso que o R é dado dessa forma aqui, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, por mais que pareça que eu tenha deixado o triângulo retângulo de lado, ele serve de apoio para eu construir essa nova definição. E é uma definição que eu estendo não só para ângulos agudos, mas para qualquer ângulo no plano cartesiano, tá? Então, com isso, vamos calcular o seno, cosseno desses três principais ângulos aqui, 0π sobre 2π e 3π sobre 2. Como isso daqui é para qualquer ângulo, nota que a minha definição, ela foi dada baseada no quê? Ela foi dada baseada no plano cartesiano. Então, eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Então, esse é o eixo Y e esse daqui é o eixo X. Então, aqui... eu odeio quando isso acontece. Quando eu esqueço de desativar essa opção. Então, esse daqui é o X. X. E esse daqui é o eixo Y. Tá. Qual que é a ideia que envolve essa definição aqui? Para falar em ângulo, para falar sobre o ângulo, eu primeiro preciso determinar um ponto. Então, quando eu falo do ângulo, eu estou falando um ângulo em relação a um ponto aqui, em relação ao segmento formado por um ponto. Então, eu vou escolher um ponto aqui que me permita obter esses ângulos. O primeiro ângulo que eu vou trabalhar, uma informação importante, nota que aqui eu peguei um ponto XY qualquer. Então, esse mesmo entendimento vale, eu não estou especificando as medidas do ponto XY aqui, não. Então, vale para qualquer valor de XY aqui. Então, tendo dito isso, nota o seguinte, que eu quero obter o seno e o cosseno, por exemplo, vamos começar de 0 graus. Então, o ângulo aqui é a abertura do eixo X até um certo segmento. Se eu estou falando de 0 graus, então eu estou falando que eu quero agora, imagina um segmento onde eu consigo onde a abertura desse segmento com eixo X forma 0 graus. Bom, se eu estou falando de um segmento que a abertura com eixo X forma 0 graus, então eu estou falando de um segmento que está aqui em cima do eixo X. Então, um exemplo disso, por exemplo, eu vou pegar o ponto XY como sendo o ponto 1, 0. Se eu pegar o ponto XY como sendo o ponto 1, 0, eu tenho o segmento aqui, que é o segmento da origem até esse ponto 1, 0. E eu tenho esse segmento e tenho o eixo X. O ângulo formado entre o eixo X e esse segmento é 0 graus. Tanto que um está em cima do outro, os dois estão se coincidindo. Então, eu tenho a seguinte relação. O seno de 0 graus, quer dizer, 0 graus não, desculpa, 0 radiano, tá? Então, o seno de 0 radiano, ele é escrito da seguinte forma.
Aqui diz que é a coordenada y dividido por r. O y aqui vale 0. E o que é o r? O r, de acordo com a minha definição anterior, é raiz quadrada da coordenada x ao quadrado mais a coordenada y ao quadrado. Então, esse r aqui é igual a 1. 0 dividido por 1, 0. Então, o seno de 0 é 0. Como que vai ser o cosseno de 0? O cosseno de 0, de acordo com essa minha definição, é x dividido por r. A minha coordenada x vale 1, nesse ponto, e o meu valor de r é 1. 1 dividido por 1 dá 1. Bom, alguém pode falar assim, nossa, mas é porque pegou o 1 e o 0, por isso que deu esse valor. Não necessariamente. Se eu pegasse, por exemplo, o ponto 2 e 0. Se eu pegasse o ponto 2 e 0, o ponto 2 e 0 está um pouquinho aqui para frente, tá? O ponto 2 e 0, o segmento formado aqui entre esse eixo e o ponto 2 e 0, vou escolher uma outra cor. Então, o segmento formado aqui entre o eixo x e esse 2 e 0, esse ângulo é 0 graus também. Então, vamos calcular o seno de 0. O seno de 0, de acordo com a fórmula anterior, é y dividido por r. O valor de y é 0. E quanto que é o valor de r? Aí o valor de r muda aqui, porque o r é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, r nesse caso é igual a 2. Então, fica 0 dividido por 2, que é 0. E o cosseno de 0 é o valor de x, que é 2, dividido por r, que também é 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, não importa o ponto que eu pegar aqui, tá? Você pode pegar outros pontos aqui que você, desde que esses pontos estejam em cima do eixo x, ou seja, formem um ângulo de 0 graus com o eixo x, você vai ter exatamente essa informação, que o seno de 0 é 0 e que o cosseno de 0 é 1. Como eu disse, isso acontece porque nessa definição aqui eu peguei um ponto x, y qualquer. E como eu peguei um ponto x, y qualquer, eu estou te dizendo que não importa quem que vão ser as coordenadas, o que importa é a posição dele no eixo cartesiano. Se ele formar um certo ângulo com o eixo x, é isso que importa, tá? Bom, dito isso, então eu já não preciso me preocupar em especificar um ponto aqui não, tá? Vamos para o próximo, que é o π sobre 2. O π sobre 2 aqui, π sobre 2 rad, é nada mais do que 90 graus. Então, vamos pensar em um ponto aqui no plano cartesiano, de forma que esse ponto me ajude a formar um segmento de tal forma que quando eu calculo o ângulo formado entre o eixo x e esse segmento, isso daqui me dê a medida de 90 graus. Então, eu já sei que para obter o 90 graus, esse segmento ele tem que ser perpendicular ao eixo x. Bom, se eu estou falando de um segmento perpendicular ao eixo x, eu estou falando de um segmento que vai estar aqui em cima do eixo y. Um exemplo de um ponto, então eu posso escolher qualquer ponto aqui que está em cima do eixo y. Um exemplo que eu vou escolher é o mais fácil de todos, que seria 0 e 1. Então, o ponto 0x e 1y é um ponto que obedece o que eu preciso aqui. Porque se você pega o segmento formado entre a origem e esse ponto 0, 1, quando você vai olhar o ângulo formado entre o eixo x e esse segmento, o ângulo é de 90 graus ou π sobre 2. Então, vamos calcular agora. Quem que é o seno de π sobre 2? É a coordenada y, que é 1, dividido pelo valor de r. Como que eu faço para calcular o r? O r é raiz da coordenada x ao quadrado, mais a coordenada y ao quadrado. Fazendo as contas, eu obtenho 1. Então, 1 dividido por 1 dá 1. Como que eu faço para calcular o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é a coordenada x, que no caso aqui é 0, dividido pelo valor de r, que é 1. 0 dividido por 1, 0.
Então, já obtenho que o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno de π sobre 2 é 0. A próxima, então, só para lembrar, a gente tinha antes o valor de seno de 30, seno de 45, seno de 60. Agora eu tenho o valor do seno de 0, seno de 90 graus, e agora eu vou obter o seno de 180 graus, ou seja, seno de π. Então, vamos pensar. Para obter os 180 graus, então eu tenho que pensar em um segmento que forma 180 graus com o eixo X. Então, eu estou falando de um segmento que está aqui, desse outro lado. Então, eu vou escolher um ponto aqui. Um ponto fácil que eu posso usar aqui é o menos 1 e 0. Eu sei que o segmento que é formado aqui, ou seja, o ângulo formado entre o eixo X e esse segmento é de 180 graus, que é um ângulo raso. Quando eu calculo o valor de R aqui, eu procedo como as contas que eu fiz anteriormente e vou ver que dá 1 também, porque R é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 1 mais 0 é 1 e raiz de 1 também é 1. Então, o que é o seno de π? É o valor da coordenada y, que é 0, dividido por R. Então, seno de π é 0. E quanto que é o cosseno de π? É o valor da coordenada x. O valor da coordenada... Ah, aqui deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Quando você escreve aqui, cosseno de θ é o valor da coordenada x, tá? Então, como é o valor da coordenada x, quanto que é a coordenada x aqui? Menos 1. Então, aqui é menos 1, dividido por R, que é 1. Menos 1 dividido por 1, menos 1. E para finalizar, seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus. Então, aqui tudo eu já andei 180, vou andar mais 90 graus. Quando eu ando mais 90 graus, eu completo o meu 270. Então, o ponto que eu escolhi aqui tem que estar desse lado aqui, em cima do eixo Y, mas na parte de baixo. Então, eu estou falando do ponto 0 e menos 1. E no ponto 0 e menos 1, eu tenho um outro segmento aqui. Esse segmento, ótimo lembrar do seguinte, que quando eu estou calculando um ângulo formado com o eixo X, eu sempre estou olhando no sentido anti-horário, tá? Então, eu estou olhando o ângulo que ele forma com o eixo X no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, ele passa por 3 quadrantes, ou seja, 270 graus. Seno de 3π sobre 2 vai ser a coordenada y, que é menos 1, dividido por R, já calculei essa expressão que dá 1, então menos 1 dividido por 1, menos 1, e o cosseno de 3π sobre 2 é o valor de x, que é 0, dividido pelo R, que é 1. 0 dividido por 1, 0. Então, a gente conclui que o zero, em se tratando de 0 radianos, o seno vale 0, o cosseno vale 1. Em se tratando de π sobre 2, o seno vale 1 e o cosseno vale 0. Em se tratando de π radianos, o seno vale 0 e o cosseno vale menos 1. E em se tratando de 3π sobre 2, o seno vale menos 1 e o cosseno vale 0. E o que eu quero fazer agora? Eu quero falar isso para o ciclo trigonométrico, tá? Só um minutinho.
Tá, vamos continuar a aula falando sobre o ciclo trigonométrico. Então, agora, enfim, chegamos no ciclo trigonométrico. Então, eu já falei sobre funções trigonométricas no triângulo retângulo, funções trigonométricas para qualquer ângulo. Agora, eu quero introduzir esse conceito de função trigonométrica, estender ele, na realidade, para um número real qualquer, um número real t. Então, o que eu vou fazer? Imagina a reta real. Eu vou pegar essa reta real e vou enrolar ela num círculo que tenha raio 1. Como que eu vou fazer isso? Olha aqui, eu peguei o meu círculo aqui de raio 1, e aqui essa reta de azul é a minha reta real, e a minha ideia é enrolar ele. Mas enrolar essa reta aqui, nota que a reta é uma coisa infinita, então eu não vou enrolar só uma vez, não. Vai acabar enrolando várias vezes aqui. E eu tenho o seguinte, que quando eu for enrolar aqui, eu tenho que os valores que são positivos, que são esses aqui para cima, os valores que são positivos, eles vão ser valores que vão estar sendo enrolados no sentido anti-horário do meu ciclo trigonométrico. E os valores negativos vão ser aqueles valores que vão estar sendo enrolados no sentido negativo do meu ciclo trigonométrico, ou seja, no sentido horário do meu ciclo trigonométrico. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho um ponto na reta real, e esse ponto aqui, ele vai corresponder a um ângulo aqui, medido em radianos, tá? Então, a ideia é que essa abertura aqui corresponda à abertura desse arco aqui. E a abertura desse arco como é um ângulo central, é o valor desse ângulo aqui, θ. Então, assim, eu estabeleço uma relação entre um número real e o ângulo que é formado aqui. E esse ângulo aqui, eu consigo obter, esse ângulo ele me dá um ponto XY no meu ciclo trigonométrico. Então, com isso, eu consigo relacionar essa ideia para estender para um número real qualquer e consigo pegar e, através desse ciclo trigonométrico, calcular calcular medidas de seno e cosseno para qualquer número real, tá? Então, eu estendi aquele conceito que eu estava estudando. Próximo passo. Será? O ciclo aqui, só para lembrar uma coisinha, esse círculo aqui, ele é unitário. Então, quer dizer que o raio dele é 1. A distância da origem até esse ponto é igual a 1. Então, esse pontinho aqui é o ponto 1 e 0. Ele está marcado, mas ele é o ponto 1 e 0. Esse ponto aqui, na minha reta real, é a origem. E essa origem, ela corresponde ao ângulo 0 graus. E é o que faz sentido, porque a gente tinha calculado isso bem aqui anteriormente, né? Que para obter o ângulo 0 graus, eu consigo fazer como para obter o ângulo 0 graus? Ou seja, que tipo de segmento, como que eu desenho um segmento que forme 0 graus com o eixo X? É só desenhar um ponto em cima do eixo X aqui. Então, é assim que a gente pega, então esse 0 aqui, ele corresponde ao 0 graus aqui. Quando a medida é negativa, eu estou falando de ângulos aqui, então quando a minha medida real, quando eu estou, então aqui é a origem, aqui para baixo são valores negativos da minha reta real, e quando eu estou falando de valores negativos da minha reta real, eu estou falando de valores no sentido horário do meu ciclo trigonométrico, e esses valores também acabam sendo negativos, tá? Eu vou fazer o ciclo trigonométrico aqui daqui a pouco, então eu não vou carregar muito essa figura aqui, tá? Deixa eu ver o que eu tenho. Informações importantes, eu acabei esquecendo, eu vou precisar falar ali. Como ele é um ciclo trigonométrico, então eu falei aqui, o argumento final é que a ideia do ciclo trigonométrico é relacionar esse elemento real com essa medida de ângulo, então esse t ele é igual ao valor de θ. Então, eu tenho a seguinte informação aqui. Vou ter que apagar.
Eu não queria apagar, mas vamos apagar. É necessário. Então, o que eu quero fazer aqui? Que essa medida aqui, então, essa medida aqui é justamente essa medida aqui corresponde ao valor t. O que eu tô falando? Que esse arco aqui, ele tem essa medida aqui, que é a medida do meu valor t, tá? Nota que esse ângulo t aqui, eu obtenho ele, como que eu obtenho ele? Ele é obtido pelo segmento aqui, pelo eixo x, a medida entre o eixo x e esse segmento aqui, que tem, com esse segmento que é nada mais do que a origem com um ponto xy qualquer. Esse ponto xy tem uma componente x aqui. Vamos tracejar isso daqui. Então, tem uma componente x aqui, tem uma componente y aqui. Ótimo. Então, eu tenho uma componente... talvez não tenha sido uma boa ideia colocar esse 0 aqui, não. Então, tem uma componente... Ixi. Vou colocar ele em cima. Ótimo. Então, ele tem essa componente aqui é o x e essa componente aqui é o y. Então, você nota o seguinte, e isso daqui, né, a hipotenusa, ela mede 1 porque é justamente o raio do meu, do meu ciclo trigonômico, do meu círculo aqui. Então, nota que aqui forma um triângulo retângulo. Então, se forma um triângulo retângulo, a gente pode usar a trigonometria do triângulo retângulo para obter quanto que vale a medida do seno de t. Quanto que vale a medida do seno de t? O seno de t é o cateto oposto, que é essa altura aqui, y, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, eu tenho que seno de t é igual a y. Então, os valores do que vão estar aqui no eixo y são os valores do seno desse ângulo. E o que é o cosseno de t? É o cateto adjacente, que é essa medida aqui, x, dividido pela hipotenusa, que é 1. X dividido por 1 é x. Então, o que eu tenho? Que as medidas que estão aqui no eixo x vão ser as medidas do cosseno do ângulo. Então, eu vou construir o meu ciclo trigonométrico da seguinte forma. Os arcos, aqui as medidas dos arcos, são justamente as medidas que vão aparecer são as medidas da minha reta real, são números reais, tá? As medidas que vão estar em cima do eixo x, eles são o cosseno daquele ângulo, tá? E as medidas, e aqui eu tô olhando essas medidas em radianos, tá? E o seno desse ângulo, ele vai estar... eu vou colocar ele no eixo y. O que eu quero dizer é o seguinte, eu construí um ciclo trigonométrico aqui para vocês, vou colocar ele no Moodle para vocês darem uma brincada com ele. Então, por exemplo, eu quero obter, vou digitar aqui o ângulo em graus. Eu quero obter as medidas do 30 graus. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar um iluminador aqui. Então, o 30 graus, ele tá aqui. Ops, gente, vamos ampliar isso daqui, porque ninguém vai conseguir enxergar. Querido, venha pra cá. Obrigada. Essa caixa não se move, infelizmente. Que triste. Então, vamos lá, voltando. Então, eu peguei e digitei 30 graus aqui nessa caixa e o ciclo pegou e me colocou na posição certinha. Esse daqui, o θ é 30 graus, então o ângulo formado entre o eixo x e esse segmento pontilhado aqui é o 30 graus. Esse 30 graus, a abertura daqui, esse arco aqui, que é formado, é o π sobre 6. Tá? Então, eu lembro para vocês que a medida desses arcos aqui, ela vai ser dada em radianos. Então, essa medida desse arco aqui é π sobre 6. E a medida desse arco aqui corresponde a esse ângulo aqui, que é 30 graus. Agora, sabendo disso, vamos olhar quanto que vale o seno e o cosseno desse ângulo.
O seno desse ângulo, para saber informações sobre ele, eu tenho que olhar no eixo y. Então, no eixo y, eu obtenho esse valor aqui, 0,5, que é o 1 sobre 2. Infelizmente, eu peguei e não consegui. Ignore essa primeira entrada no valor do seno. Olha só essa última entrada aqui. Eu não consegui fazer com que ele pegasse e ficasse só com essa segunda entrada. Mas o cosseno de 30 graus é quanto? É a primeira entrada, o x, que é 0,87. 0,87 é mais ou menos o raiz de 3 sobre 2, tá? Nota que aqui do lado eu também já coloquei a medida em radianos. Então, se eu digito 30 graus, é dado o arco aqui, que é π sobre 6, mas é dado também, e esse arco π sobre 6, ele equivale a 0,52 radianos, né? Π sobre 6 é uma medida em radianos, que é o 0,52. Ai, professora, mas como que a senhora conseguiu esse 0,52 e por que colocou esse 0,52? Bom, como que eu consegui esse 0,52? O π, ele vale 3,14. Se você pegar o 3,14 divide por 6, você obtém esse 0,52. Por que eu coloquei esse 0,52? Por causa que eu não consegui colocar no GeoGebra para que esse arco aqui, porque isso daqui é um texto que eu coloquei, eu não consegui fazer com que esse texto apresentasse a medida em radianos, que é o π sobre 6. Então, vocês vão ter que aguentar essa minha falha. Voltando aqui, você pode pegar e digitar o ângulo que você quiser. Então, por exemplo, 115 graus. Aí ele pega e te direciona aqui. O 115 graus, o cosseno dele é menos 0,42 e o seno dele é 0,91. E o 115 graus, o arco dele, medido em radiano, é 2,01. Tá aqui, nessa posição aqui. Opa, cadê minha highlight? Tá aqui, nessa posição. Tá um pouquinho capenga isso que eu fiz, mas levou um certo tempinho, então eu vou melhorar isso. Mas eu vou colocar para vocês brincarem no Moodle e talvez me darem sugestões para melhorar isso daqui, tá? Você pode ir variando aqui, gira esse controle deslizante e você vai ter todos os ângulos aqui, você vai ter o seno e cosseno de qualquer medida. Olha que coisa interessante. Olha esse ângulo aqui. Comecei tudo com... Deixa eu começar com 0. Ai, cadê o meu 0? Ai, simples de resolver isso. Vamos começar com 0. Beleza. Então, nota, eu começo com 0. Aí eu vou dar uma volta. Vamos calcular... Vamos brincar aqui e calcular alguns valores de seno e cosseno, de alguns ângulos aqui. Eu programei para não colocar em radianos. É difícil você digitar o comando radianos aqui. Será? Deixa eu tentar uma coisa aqui que eu nunca tinha pensado. Então, π, cadê o meu π? Eu não tô achando o π. Tá na minha cara, né? Tá? π dividido por 2. Não aconteceu nada não. Realmente isso daqui só aceita só aceita graus, tá? Opa! Ai, meu Deus, eu dei problema, eu fiz besteira. O que eu fiz? Na dúvida, use o Ctrl Z. Nossa, sumiu até meu controle deslizante. Não vou salvar. E vou abrir de novo. Ótimo, a vida como se nada tivesse acontecido. Então, voltando, vamos calcular a medida de alguns ângulos. Eu tenho aqui o 45 graus, vamos colocar os 60 graus. Então, 60 graus, eu tenho que o cosseno é 0,5 e o seno é 0,87. Vamos colocar agora, em vez de 60, eu vou colocar 420 graus. Nota que quando eu coloquei 420 graus, nem se movimentou aqui, continua no mesmo lugar.
E agora eu vou colocar 780, que também não se movimentou e continua no mesmo lugar. Por que que isso acontece? Os 60, os 780 e o outro valor que eu coloquei aqui, eles são chamados de ângulos côncavos, ou seja, eu andei 360 graus, então eu dei uma volta e voltei para o mesmo lugar. Então, eu tenho o seguinte, que os meus ângulos eles vão variando até eu dar uma volta completa nesse ciclo. Depois que eu der uma volta completa nesse ciclo, esses valores de ângulos, eles voltam a se repetir. Aí, esse tipo de característica é tão interessante que a gente chama isso daqui de periodicidade. Então, eu falo que o seno e o cosseno, eles são funções periódicas. O que que é uma função periódica? Uma função periódica, ela obedece essa definição aqui. A gente diz que uma função f é periódica se existe um número real positivo c, tal que f de t mais c é igual a f de t, onde esse c ele é um número real positivo. Então eu estou falando o seguinte, que se você andar c e calcular a imagem, esse c não afeta muito, continua sendo a mesma coisa. E é o que acontece com a função seno e com a função cosseno. Quando você completa uma rodada, quando você completa um ciclo inteiro, uma volta completa, ou seja, 360 graus, as medidas do seno e do cosseno voltam a se repetir. Então, isso acontece porque tanto o seno quanto o cosseno são funções periódicas. E é isso que eu estou dizendo aqui para você. Se você pegar qualquer ângulo e dar uma volta completa, ou seja, anda 2π, o valor do seno e do cosseno, então o valor de seno de t mais 2π é igual a seno de t, e o valor de cosseno de t mais 2π é igual a cosseno de t. Porque eles continuam no mesmo lugar. Então, o seno e o cosseno continuam sendo a mesma medida. E vocês viram que isso não acontece, não é só se eu dou uma volta. Independente da quantidade de voltas que eu der, vai continuar acontecendo o mesmo fenômeno. Então, é isso que está sendo ilustrado aqui. E por isso que eu chamo o seno e o cosseno de funções periódicas e digo que o período delas é 2π, ou seja, quando eu ando 2π, os valores começam a se repetir. Voltando ao ciclo trigonométrico, tem uma coisinha que eu deixei de falar para vocês, que é o seguinte, como a gente obteve que o y é justamente onde estão os valores do seno de t, e para obter os valores do cosseno de t é só olhar os valores de x, eu observo o seguinte, que como o meu ciclo trigonométrico, o raio dele é 1, então a medida, o máximo, os valores limites que atingem aqui, então aqui é menos 1, e aqui é 1. Então, eu tenho que o x está variando entre menos 1 e 1. O x variando entre menos 1 e 1 significa que o cosseno também vai variar entre menos 1 e 1, porque o x é o valor do cosseno. E o mesmo acontece com o eixo y aqui, porque como o meu círculo ele tem raio 1, então o máximo que atinge é 1 e o mínimo que atinge é menos 1. Então, o y vai variar de menos 1 até 1. E quem que é o y aqui? É o valor do seno. Então, eu já tenho duas informações importantes a respeito da minha função seno e da minha função cosseno. Que as duas, elas vão variar entre menos 1 e 1. Ou seja, independente de quem seja o ângulo, o menor valor que ele pode atingir é menos 1 e o maior valor que ele pode atingir é 1. E outra informação que eu tenho é que quando eu dou uma volta completa, o seno e o cosseno, os valores, as medidas do seno e do cosseno começam a se repetir. Estando armados com isso, a gente pode falar sobre o gráfico das funções seno e cosseno. Bom, vamos dar um intervalo comercial aqui para a gente tomar água e dar uma respirada.
Bom, voltando, eu tenho aqui o gráfico das funções seno e cosseno. São ondinhas. Nota que eu fiz duas retas aqui, para o -1 e para o 1, que é para ilustrar aquilo que eu tinha falado para vocês, que o seno, esse gráfico aqui é da função seno, então eu digo que o menor valor que ela atinge é o -1 e o maior valor que ela atinge é 1. Então, para deixar isso bem claro, eu fiz retas aqui que vão funcionar como barreiras. Então, quer dizer que o meu gráfico, ele não vai sair dessas barreiras aqui, não, tá? Então, aquela condição que eu tinha falado antes, ela é ilustrada por meio dessas barreiras aqui, que são feitas aqui no -1 e no 1. O seno, ele é interessante porque o eixo X aqui, essa onda, pode continuar por todo o eixo X. Então, eu digo que o domínio dele é os reais. Quem que é a imagem? Você pode notar que o gráfico, ele não é atingido, ele não consegue se estender por todo o eixo Y. Ele só estende pelos valores entre -1 e 1. Então, eu digo que a imagem dele é esse intervalo entre -1 e 1. Como que eu consigo olhar esse negócio do período da minha função aqui no gráfico? Nota que o pedaço entre 0 e 2π, vou pegar o 2π aqui e o 0 aqui, nota que o pedaço entre 0 e 2π, o pedaço de gráfico aqui, esse daqui tem tamanho 2π. Então, esse pedaço de gráfico aqui, que é esse pedaço de ondinha aqui, que eu vou estragar o meu lindo desenho passando por cima, isso daqui se repete. Então, esse gráfico é nada mais do que uma repetição desse pedacinho aqui de 0 a 2π. Nota que esse pedaço aqui se repete aqui e vai se repetir outras vezes. Então, essa questão de falar que o período é 2π é isso, que ou o pedaço de 0 a 2π, eu pego e vou repetindo ele. Então, esse gráfico é nada mais do que uma colagem desse pedaço dessa ondinha aqui. Uma relação interessante que a gente tem a respeito do seno é o seguinte. Observa, vamos pegar esse ângulo aqui. Então, eu vou pegar e calcular. Então, eu tenho o seno dele. Ai, que horror, não gosto desse negócio com essa espessura. Então, vamos pegar aqui o seno dele. Então, vou pegar essa medida aqui e vou olhar o seno dele aqui. Tem um valor aqui e o correspondente dele aqui. Então, seno de π sobre 2 é 1. E agora eu vou olhar do lado negativo. Quando eu olho do lado negativo, o seno de -π sobre 2 está aqui para baixo, que é -1. Então, aqui eu tenho uma relação bem interessante, que o seno de um ângulo aqui, o seno, na realidade, é essa medida que eu escrevi. O seno de menos um ângulo é nada mais do que você pegar e fazer menos o seno desse ângulo. O que eu estou falando para você é o seguinte, que o seno de -π sobre 2 é nada mais do que o quê? A medida, exatamente esse tamanho aqui, só que do lado negativo. O seno de -π sobre 2 é menos o valor do seno de π sobre 2, que é -1. Então, o que acontece quando o ângulo é negativo? O tamanho dele é o mesmo, só que ele fica do lado negativo do nosso eixo Y aqui. Vamos pegar um outro valor aqui, o 3π sobre 2. Quando você pega o 3π sobre 2, vamos pegar o menos 3π sobre 2. O menos 3π sobre 2, o seno dele é esse tamanho aqui. Essa altura aqui também. E o seno de 3π sobre 2 é esse tamanho aqui. Os tamanhos são o mesmo. O que acontece de diferente? É que enquanto um está na parte de cima do eixo Y, o outro está na parte de baixo do eixo X. Então, o que acontece? É que os valores dos senos são o mesmo com diferença só de sinal. Então, esse tipo de condição a gente chama de falar que, a gente diz que quando uma função obedece isso, a gente fala que essa função é uma função ímpar, ou seja, o seno de menos um número é igual a menos o seno desse número, tá?
E agora a função cosseno. A função cosseno a gente já tinha visto que ela é limitada de -1 a 1, por isso que eu fiz essas barreiras. E se você notar aqui também a imagem dela, como esse -1 e 1 funciona como barreira, é justamente a imagem da minha função. E se você notar o pedaço entre -π e π, o pedaço entre -π e π, ele vai, o tamanho desse pedaço é 2π. Esse pedaço é esse morrinho aqui. E você vai notar que esse morrinho aqui, ele se repete nas outras vezes. Então, é aqui que fica marcado aquilo que eu tinha falado antes, que o período da função é 2π. Não necessariamente, eu fiz isso daqui de propósito, não necessariamente significa que é de 0 a 2π, tá? Mas significa que um pedaço de tamanho 2π, ele fica se repetindo no meu gráfico. E nesse caso, você vai notar uma outra informação interessante a respeito do cosseno, que é o seguinte. Quando eu estou olhando o cosseno de -π, nota que o cosseno de -π, o valor dele está aqui embaixo. O cosseno de -π, o valor está aqui embaixo. E o valor do cosseno de π também está aqui embaixo. Então, você vai notar que os valores negativos, o valor o cosseno desses valores negativos é a mesma medida dos valores positivos. Então, o cosseno, ou seja, ele ser positivo ou negativo, não vai alterar o valor do cosseno. Então, o cosseno de -x é igual a cosseno de x. Então, eu falo esse tipo de condição, eu digo que a minha função é par, tá? Para encerrar, vamos fazer aqui algumas continhas bem espertas, que são contas relacionadas a algumas propriedades envolvendo seno e cosseno, tá? Então, primeiro, soma e diferença. O seno, com certeza existe uma música que eu não sei e não vou cantar para vocês, envolvendo o seno da soma, seno da diferença, e o cosseno da soma e o cosseno da diferença. Então, sem música, você fique sabendo que o seno da soma de dois ângulos é seno U, cosseno V, mais cosseno do primeiro, seno do segundo. E o seno da diferença, a única coisa que vai mudar aqui é em relação ao sinal. Em relação ao cosseno, é cosseno U, cosseno V, e aqui esse sinal é o oposto desse sinal aqui do meio, tá? Esse tipo de relação eu tenho certeza que, como a maioria de vocês deve ter passado recentemente pelo Enem, vocês com certeza não se esqueceram de alguma música relacionada com isso. Então vamos para a parte da conta. Eu te dei a informação sobre o seno da soma, cosseno da soma. Agora vamos tentar, usando essas informações, obter uma relação que envolva a tangente da soma e o tangente da diferença. O que eu vou fazer para vocês agora é a parte da soma e vou deixar a cargo de vocês fazer a parte da diferença. Eu vou tentar programar um momento de dúvidas embaixo das aulas, embaixo do que eu colocar no Moodle, para vocês tirarem as dúvidas relacionadas às aulas, tá? Então, vamos fazer aqui a conta do tangente. Opa, que horror, meu Deus, como eu escrevi horrível desse jeito. Então, vou fazer o tangente da soma. Tangente de U mais V. O que é o tangente de U mais V? O tangente é a diferença, a razão entre o seno pelo cosseno. Então, é seno de U mais V dividido por cosseno de U mais V. Seno de U mais V tem uma música, que eu não sei qual é, mas eu vou escrever aqui como seno U, cosseno V, mais seno V, cosseno U, dividido por cosseno de U mais V, cosseno U, cosseno V, menos seno U, seno V. Em se tratando de cosseno, o sinal aqui do meio, ele troca, tá? O que eu vou fazer agora? No numerador, então eu vou continuar aqui embaixo, no numerador eu vou colocar Pronto.
No numerador, eu vou colocar o seno U. Não. Eu vou colocar o cosseno V. Cosseno V. Vou colocar um número aqui em evidência. Deixa eu ver quem que eu vou colocar. Eu vou colocar o cosseno U. Isso. Vou colocar o cosseno U, cosseno V em evidência aqui no numerador. Então, vai ficar assim, seno U, cosseno V, dividido por cosseno U, cosseno V. Vai sobrar seno U, cosseno U. Mais seno V, cosseno U, dividido por cosseno U, cosseno V. Vai sobrar seno V, cosseno U. Seno V, cosseno V. E no denominador eu vou colocar o cosseno U, cosseno V também em evidência. Então, cosseno U, cosseno V, dividido por cosseno U, cosseno V, dá 1. Menos, porque aqui o sinal é de menos, seno U, seno V, dividido por cosseno U, cosseno V. Vai ficar seno U, seno V, dividido por cosseno U, cosseno V. Eu posso simplificar aqui. Ai, nossa senhora, que desorganização. Ai, gente, desculpa, mas... Então, cosseno U, cosseno V eu vou simplificar. Então, simplifico aqui, feliz da vida, simplifico aqui, feliz da vida, esta coisa horrível vai sair daqui. E eu tenho que seno U, cosseno U, vamos fazer uma retinha aqui, para parecer que eu faço as coisas organizadas. Então, seno U dividido por cosseno U, tô falando isso daqui, é tangente de U, mais... Seno V dividido por cosseno V é a minha definição de tangente de V. E aqui embaixo fica 1 menos... Esse produto aqui, você pode separar ele da seguinte forma. Seno U sobre cosseno U vezes seno V dividido por cosseno V. Esse seno U dividido por cosseno U é a tangente de U e seno V cosseno V é a tangente de V. Então, vai ficar tangente de U vezes tangente de V, que é exatamente o que eu tinha dito que seria o resultado. Então, esse tipo de questão que pede para a gente mostrar alguma coisa, mostrar uma igualdade, a ideia é você pegar e sair de um lado da igualdade e tentar fazer as contas e obter o que está do outro lado. Então, vocês vão tentar fazer a mesma coisa agora, só que em vez da soma, você vai tentar fazer para a diferença, tá? Vamos ver se a gente tá... o fim está próximo. Falta só mais alguns minutinhos para a aula acabar, tá? Então, aguenta aí só um pouquinho. Vamos falar de ângulos duplos, que é outra coisa que pode salvar vidas. Gente, tanta coisa. Eu já vi tanta vida sendo salva pela pessoa que sabia quanto que era o seno de 2 vezes um ângulo durante uma prova. Sempre histórias emocionantes. Tenho várias histórias emocionantes para contar para vocês. Então, por causa disso, nós vamos pegar e estudar isso daqui. Quando a gente tem o seno de 2 vezes U, cosseno de 2 vezes U e tangente de 2 vezes U. Isso daqui é nada mais do que você utilizar aquela fórmula do seno da soma que a gente tinha antes. O que é o seno de 2 vezes U? É o seno da soma de U com ele mesmo. E eu sei que o seno da soma é seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Que os dois são a mesma coisa, então 2 vezes seno U cosseno U. Quem que é o cosseno de 2U? É o cosseno da soma. Então, U mais U. Então, cosseno A cosseno B menos seno A seno B, que dá cosseno ao quadrado de U
menos seno ao quadrado de U. Bom, eu sei que cosseno ao quadrado de U é 1 menos seno ao quadrado de U, por causa de identidade trigonométrica. Então, fica 1 menos seno ao quadrado de U menos seno ao quadrado de U, que dá 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de U. Se você quiser, você também poderia ter substituído o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Aí, no caso, a relação que você teria seria 2 vezes cosseno ao quadrado de U menos 1. Essa relação envolvendo a tangente, você consegue obter ela diretamente dessa fórmula que a gente acabou de fazer. É só fazer tangente de U mais U. Então, você vai obter a relação que está aqui. Então, se tratando de ângulos duplos, essas relações aqui são importantes e vão ser bastante úteis, principalmente quando a gente estiver calculando integral, derivada também. Então, tendo isso em mente, vamos calcular. Aqui eu estou pedindo para mostrar que essa igualdade é verdadeira. Então, como que eu vou mostrar que essa igualdade é verdadeira? Eu sei, aqui do lado eu tenho 3 vezes seno de 2x. Bom, eu sei calcular seno de 2x, então eu vou começar desse lado. 3 vezes seno de 2x, eu acabei de descobrir que seno de 2 vezes um ângulo é nada mais do que 2 vezes o seno do ângulo vezes cosseno do ângulo, que dá 6 vezes seno de x vezes cosseno de x, que é justamente o que eu tinha nesse lado aqui. Então, só isso. Mostrei a igualdade, utilizando os ângulos duplos. Para encerrar, aqui agora eu prometo que eu realmente estou encerrando esta aula, eu vou falar sobre as funções trigonométricas inversas. Então, nota que até o momento a gente pegava e calculava o seno de um ângulo. Agora, a minha ideia é o seguinte, eu te dou um valor e eu peço para você descobrir qual é o ângulo que o seno é justamente aquele valor. Então, a gente está caminhando no caminho inverso. Então, eu digo para você, eu te dou o valor x. Antes a gente estava calculando o seno de um ângulo. Agora eu estou falando o seguinte, eu te dou um valor x e eu quero saber qual é o ângulo y, de forma que seno de y seja justamente o valor x. Falar isso é falar o seguinte, que esse valor de y é o ângulo cujo seno, cuja medida do seno é x. E falar esse ângulo cuja medida do seno é x é usar abreviadamente essa expressão aqui, arco-seno. Então, o ângulo cujo seno é x é o que a gente chama de arco-seno. Então, eu estou falando do ângulo cujo o seno, o valor do seno, é igual a x. O x, aí acontece a situação inversa, porque antes, o que significa? Antes a gente tinha o seguinte, que o seno, ele variava de menos 1 até 1. Só que esse seno de y é o que eu estou chamando de x aqui na minha definição. Então, agora é o meu x que varia entre menos 1 e 1. E para falar em arco-seno, eu vou limitar o meu valor de y só para os valores do primeiro e do quarto quadrante. Eu vou chamar a atenção por que eu faço isso, e isso é relacionado ao ciclo trigonométrico. Deixa eu pegar uma forma aqui para tentar fazer uma coisinha bem bonitinha e não nojenta aqui, que é o ciclo aqui. Ai, gente, tô começando a gostar dessa mesa. Então, vamos lá. Talvez não esteja gostando mais porque eu fiz um negócio errado aqui. Menina, você não consegue dividir esse trem direito? Faça isso direito. Tá, ignore as proporções. Então, eu tenho o seguinte. O que é o menos π sobre 2 até π sobre 2? Lembrando que aqui é o zero. Quando eu resolvo caminhar por esse sentido aqui, que é o sentido horário, eu estou caminhando no sentido negativo. Então, eu vou andar 90 graus no sentido negativo, é o menos π sobre 2. E esse valor aqui em cima, andando no sentido positivo, é o π sobre 2. Quando eu estou falando que esse valor de y está limitado entre menos π sobre 2 e π sobre 2, eu estou falando desse pedaço aqui. Então, eu estou falando desse quadrante aqui e desse quadrante aqui.
Nesses dois quadrantes aqui, eu tenho a seguinte informação. Eu tenho que o cosseno, que a medida do cosseno é dada em cima dos valores de x, ela é positiva. E isso daqui é importante e é o motivo do porquê que eu consigo definir essa função arcosseno somente nesses valores. Porque o que acontece para saber em qual valor que essa função está definida? Eu preciso com que sejam valores onde o cosseno tenha o mesmo sinal. O cosseno ele tem o mesmo sinal nesses dois primeiros quadrantes. Então, por isso que eu estou limitando aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. E do mesmo jeito que eu falo sobre o arco cosseno, eu consigo falar sobre o arco cosseno. Só que nota que no caso do arco cosseno, os valores que eu escolho aqui é entre 0 e π. Por quê? Porque são os valores onde o seno tem o seno tem o mesmo sinal, porque o seno ele tem o mesmo sinal nesses dois primeiros quadrantes aqui. Ele é positivo tanto nesse quadrante aqui quanto nesse quadrante aqui, tá? Então, o intervalo que eu escolho aqui para o arco seno, ele depende do sinal do cosseno. E o valor que eu escolho para o arco cosseno depende do sinal da função seno. Mais para frente, quando a gente estudar uma coisa chamada derivada, a gente vai entender por que a relação é arco cosseno com a função seno e arco seno com a função cosseno, tá? Isso é relacionado com derivada. Então, voltando aqui. Então, aqui a gente tem a função arco seno, que é nada mais do que saber o ângulo, dado um valor, eu quero saber o ângulo cujo seno é aquele valor. Então, vamos fazer algumas continhas aqui. Por exemplo, qual é o ângulo que o seno é menos 1? Bom, o ângulo que o seno é menos 1 é o 3π sobre 2, ou conhecido como menos π sobre 2. Porque eu mostrei aqui, no caso anterior, esse menos π sobre 2, eu também posso escrever ele como 3π sobre 2. O ângulo cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, venho aqui no meu ciclo trigonométrico. As medidas do seno, elas são medidas que são dadas aonde? Elas são dadas no eixo y. O menos raiz de 2 sobre 2 está aqui embaixo. O seno, que o ângulo é menos raiz de 2 sobre 2, ele vai ser medido aqui, né? Esse ângulo aqui. Que é o menos π sobre 4. Opa, gente, estou dando bobeira. Eu lembro que deixa eu apagar isso daqui que ficou ruim. Vou usar azul aqui. Então, eu tenho menos raiz de 2 sobre 2. Quando eu estou falando em arco seno, eu vou olhar só para esses dois quadrantes que estão aqui à direita. Então, para descobrir qual é esse ângulo, o que eu faço? Os valores do seno estão no eixo y, então eu vou projetar aqui no meu ciclo trigonométrico e descobrir qual é esse arco aqui que é formado. O arco é o menos π sobre 4. Menos π sobre 4. Tá? Próximo, quando o ângulo cujo seno é menos 1 sobre 2. Uso a mesma estratégia que eu usei ali. O menos 1 sobre 2 está um pouquinho aqui para cima, projeto ele aqui e eu tenho o menos π sobre 6. O ângulo cujo seno é 0 é o próprio zero. O ângulo cujo seno é 1 sobre 2 é π sobre 6, porque seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Então, eu tenho que arco seno de 1 sobre 2 é igual a π sobre 6. Arco seno de raiz de 2 sobre 2, ou seja, o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 é o π sobre 4. E o arco seno de π sobre 2 ou seja, o ângulo cujo seno é... o arco seno de 1,
ou seja, o ângulo cujo seno é 1, é π sobre 2, tá? Então, é assim que eu ilustro as medidas que eu obtive aqui na tabela. Uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é o seguinte: o arco seno de 1 sobre 2 é π sobre 6, mas então eu sei que seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Então, o que seria o seno do arco seno de 1 sobre 2? Bom, é o seno. Quanto que é o arco seno de π de 1 sobre 2? Acabei descobrindo aqui, π sobre 6. E o seno de π sobre 6 é 1 sobre 2. Então, nota que repete essa medida aqui. Agora, quanto que vai ser o seno do arco seno de raiz de 2 sobre 2? É o seno. O arco seno de raiz de 2 sobre 2, ele é π sobre 4. E o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Olha que repetiu de novo. Isso daqui é uma coisa para a gente prestar atenção. E é uma coisa que faz sentido, por quê? Porque, como eu disse, o arco seno, ele é o pensamento inverso do que eu tinha em relação ao seno. Então, imagine o seguinte: enquanto com o seno eu quero calcular o seno de um ângulo, eu dou um passo para frente. Quando eu estou falando em arco seno, eu quero calcular o ângulo cujo seno é aquele valor ali. Então, eu vou ter que dar um passo atrás. Então, no fim das contas, eu volto para o mesmo lugar. Por isso que se repetem esses valores aqui, tá? A função arco cosseno é do mesmo jeito, então eu quero saber o ângulo cujo cosseno é aquela medida, tá? E aqui a gente tem essas relações, que o arco cosseno de 1, ou seja, o ângulo cujo cosseno é 1, é o zero. O arco cosseno de raiz de 3 sobre 2, ou seja, o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2, é π sobre 6. O arco cosseno de 1 sobre 2 é π sobre 3, ou seja, o ângulo cujo cosseno é π sobre 3, o ângulo cujo cosseno é 1 sobre 2 é o π sobre 3. Então, falar que arco cosseno de 1 sobre 2 é igual a π sobre 3 é falar que cosseno de π sobre 3 é igual a 1 sobre 2. Falar que o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 é π sobre 6 é falar que cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Falar que o arco cosseno de 1 é zero é falar que cosseno de 0 é igual a 1. E do mesmo jeito que com o seno, acontece com arco cosseno aqui. A questão de, se você dá um passo para frente, o arco cosseno faz você recuar. Então, o cosseno do arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 é cosseno. O arco cosseno de raiz de 3 sobre 2 é π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Então, repete. Cosseno do arco cosseno de 1 sobre 2 é cosseno de π sobre 3. E cosseno de π sobre 3 é 1 sobre 2. Então, repete novamente. Isso daqui é uma coisa que a gente pode estender para qualquer medida aqui. Seno do arco seno de um ângulo, seno do arco seno de um número real é igual ao próprio argumento. E o contrário também, arco seno do seno de y é o próprio y. Então, o seno e o arco seno, eles, é isso que a gente pode chamar, a gente chama esse tipo de característica, a gente está falando de que essas duas funções são funções inversas, porque um acaba anulando o efeito da outra. Enquanto o seno te faz dar um passo para frente, o arco seno te faz pegar aquele mesmo passo e andar para trás. Então, no fim das contas, você volta para o mesmo lugar. Então, é como se o seno anulasse o efeito do arco seno. Então, por isso que sobra só o x. E o mesmo acontece com o cosseno e o arco cosseno de x.
O cosseno anula o efeito do arco cosseno. Então, por isso, sobra só o x aqui. Esse tipo de característica só acontece quando as funções são ditas inversas. Então, por isso que elas são de tanto interesse para a gente estudar. Eu encerro... então, vamos fazer aqui, mostrar para vocês o gráfico, né? Esse daqui é o gráfico do arco seno. Nota que ele é limitado só nesses valores. E esse daqui é o gráfico do arco cosseno. Então, basicamente, é aquela ondinha que a gente tinha, mas é só um pedaço da ondinha e um pedaço da ondinha que eu virei assim. Peguei o eixo X e virei para cá, tá? E para finalizar a aula, realmente finalizar, eu prometo, este é o último exemplo da aula, a gente vai pegar e vai calcular quanto que é o seno do arco cosseno de 3x. Eu vou calcular isso de um jeito um pouquinho mais interessante, que é... Deixa eu achar um triângulo bonitinho aqui. Não temos triângulos decentes aqui, então vai você, amigo. Opa. Ótimo. Então, aqui eu quero calcular essa medida desse arco cosseno de 3x, só que eu quero fazer utilizando um triângulo retângulo, tá? Mas como que ela vai conseguir fazer isso? Menino, você vai também precisar saber isso. Então, para facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse arco cosseno de 3x de θ. Então, denotaremos θ igual a arco cosseno de 3x. A gente sabe que falar que θ é arco cosseno de 3x é a mesma coisa que falar o quê? Que cosseno de θ é igual a 3x. Então, eu estou falando que θ é o ângulo cujo cosseno é 3x. Então, cosseno de θ é 3x. Escrevendo essa relação aqui no nosso triângulo retângulo, eu lembro para você que 3x eu posso escrever como 3x sobre 1. O que é o cosseno de θ? Cosseno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu fosse colocar isso no triângulo retângulo, eu tenho o seguinte, que eu tenho a medida θ aqui, e eu tenho que o cateto oposto ao ângulo θ, ele vale 3x, então aqui vale 3x, e a hipotenusa vale 1. Isso tudo eu obtive só chamando o arco cosseno de 3x de θ. Mas isso daqui é um triângulo retângulo. Se isso daqui é um triângulo retângulo, eu consigo achar essa medida aqui, que é a medida do cateto adjacente. Como que eu faço isso? Utilizando o teorema de Pitágoras. Então, segue do teorema de Pitágoras que 1 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual a 3x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a 1 menos 9x ao quadrado. Então, a medida de A é raiz de 1 menos 9x ao quadrado. Só que eu não estava interessada em saber isso. O que eu quero calcular? O seno de θ. O que é o seno de θ? É o cateto... Gente, ninguém me corrigiu. Olha a professora errando. Menino, acalmem-se. O cosseno de θ é o cateto adjacente. Você deve ter levado um susto agora, não é? Acalme-se. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente. Como o cosseno de θ é o cateto adjacente, então este negocinho não deveria estar aqui. Então, esse daqui que é o 3... Opa, não usamos vermelho nessa situação. Então, o cateto adjacente é 3x. Vou continuar chamando de A para não ter que apagar mais coisa. O cateto oposto é o que eu estou chamando de A. Note que Pitágoras não é alterado. Obrigada, Pitágoras, por fazer estas relações envolvendo somente o cateto.
E agora, continuando como se nada tivesse acontecendo, então o cateto adjacente é 3x, a hipotenusa é 1. Então, nós tivemos um pequeno erro aqui, o qual eu não vou editar, onde eu peguei e falei que eu tinha colocado que o cosseno de θ era cateto oposto, mas me desculpa, cosseno de θ, a definição é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Então, é só isso que aconteceu de troca, não afetou a conta, ainda bem. E agora eu só vou encerrar calculando o seno de θ, que é o cateto oposto, que é A, dividido pela hipotenusa, que é 1. O A é o valor que eu achei aqui em cima, 1 menos 9x ao quadrado. E assim, nós ficamos felizes porque encerramos tanto o exemplo quanto a aula. Ai, que maravilha! Bom, deixa eu terminar aqui, fazer a minha mensagem de encerramento aqui e tentar fazer com que essa mensagem seja motivacional. Existe uma outra forma de você resolver isso daqui. Você poderia utilizar as relações... você poderia pegar e primeiro utilizar aquela relação trigonométrica, quer dizer, a relação de... Deixa eu ver se eu tenho uma folha para isso. Então, uma outra forma seria o seguinte: você primeiro utiliza a informação que seno ao quadrado de θ, lembro aqui que θ é arco cosseno de 3x. Então, você tem que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Como eu estou interessada em descobrir o seno de θ, então seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos... O cosseno ao quadrado de θ é cosseno de θ ao quadrado. Então, fica seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno, o que eu chamei de θ é arco. Então, desculpa, eu vou já substituir nessa próxima linha, eu vou substituir o θ por arco cosseno de 3x. Então, fica assim, seno do arco cosseno de 3x tudo isso elevado ao quadrado é igual a 1 menos cosseno. Estou substituindo o θ por arco cosseno de 3x, tá? Tudo isso elevado ao quadrado também. Eu sei que então, o seno do arco cosseno de 3x é a raiz quadrada disso. Raiz quadrada desse valor. Só que eu lembro que o cosseno do arco cosseno de 3x, lembra que o cosseno anula o efeito do arco cosseno? Então, vai sobrar só o 3x. Então, vai ficar 1 menos 3x ao quadrado, que é o raiz de 1 menos 9x ao quadrado. Não sei qual é das opções você vai achar mais fácil, mas qualquer uma das duas, se você escolha a que você entende, porque você vai precisar fazer isso com bastante frequência, tá? Deixa eu tentar fazer uma mensagem de encerramento para vocês. Então, hoje a gente viu essa parte de trigonometria, tá? Eu vou colocar também já uma aula, que é a aula 3, que fala sobre funções exponenciais logarítmicas. Essa aula foi uma aula que eu apresentei durante o curso de Núcleo Livre, que eu dei no mês de julho. Então, eu peguei a gravação daquela aula e vou apresentar ela para vocês como se fosse um material complementar. Eu lembro a vocês que o que aconteceu essa semana foi que a ideia era a gente já começar com conteúdo, mas teve essa aula de apresentação. Então, como a gente quer essa aula de apresentação ela acabou atrapalhando um pouco o meu planejamento, eu vou pegar e eu vou abusar um pouco da paciência de vocês e vou passar 2 aulas de uma vez para você, tá? Em contrapartida, segunda-feira não tem aula porque é feriado, mas eu lembro a vocês que terminou de assistir essas 3 aulas aí, você vai lá na frequência da primeira semana e marca a frequência. Tchau, gente. Não se desespere ainda.